Eu estou fazendo esse vídeo para afirmar categoricamente que eu não acredito em doença. Decididamente eu não acredito na entidade per si chamada doença. Eu não acho que exista a doença como algo que pré-existe e existe e se revela na vida do indivíduo como uma entidade pré-existente. Eu acredito e vejo, e dentro das minhas possibilidades, procuro tratar pessoas que adoeceram. Eu nunca vi uma pessoa doente na minha vida, mas já vi muitas pessoas que adoeceram. Então a questão, para mim, diferentemente do que parece ser de modo geral, e para que você possa se relacionar com a expressão doentia, note bem os termos que eu estou usando. A expressão doentia da mente, expressão doentia não significa que o conteúdo seja doente. Mas quando não tem um ego capaz de discernir, compreender, apreender e aprender com a experiência então adoece o indivíduo. Não porque a experiência seja doentia, mas porque o indivíduo não conseguiu compreender, apreender, aprender com a experiência. A atitude do indivíduo frente aos conteúdos traumáticos de sua vida pessoal, apanhou muito, foi muito reprimido, teve muitas perdas, né? Seja o que for. As experiências traumáticas não puderam ser processadas porque o ego ficou muito enfraquecido, muito desesperado, muito angustiado. E os mecanismos de defesa para proteger um pouco a estabilidade entraram em ação e negaram todo o conteúdo desastroso da experiência do indivíduo. Aí está a fonte de praticamente todos os transtornos, especialmente o transtorno depressivo e o transtorno de ansiedade tipo pânico. A dificuldade do analista consiste em ele ter que dizer para o paciente aquilo que o paciente teve que reprimir e não lembra que reprimiu, né? E que vai doer no paciente, como doeu no passado, né? Mas ele vai ter que ter uma atitude nova de suportar a dor que não foi suportável no passado para conseguir sair, né, de dentro desse redemoinho de sofrimentos que inconscientemente o próprio indivíduo eternizou. Eu acho que o analista tem que conhecer muito psiquiatria, por exemplo. Eu me devoto muito ao estudo do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais. Acho muito valoroso. Acho isso aqui uma obra-prima, né? Para o psiquiatra, eu acho que é sentido como uma descrição objetiva daquilo que ele vê no cotidiano dele de trabalho. Para mim é como se fosse um livro místico. Eu vejo o quanto a dor não suportável pode gerar infinidade de transtornos, infinidade de sofrimentos, que no fundo é um sofrimento só. Essas
870 páginas poderia ser transformado numa única linha e talvez em 2 ou 3 palavras, né? Dor. Dor. Dor insuportável de ser suportada. Gera tudo isso aqui. Também uso o CID-10, que já está no 11, e o DSM-4, mas já está no 5, né? Que é da Organização Mundial de Saúde, que é obrigatório que o psicólogo, que tem uma péssima formação em psicopatologia, leia. E também, né, achei necessário, né, me devotar à leitura das diretrizes para o tratamento de transtornos psiquiátricos. É esse livro aqui também, de 1088 páginas, que descreve, né, a nosologia da doença e sugere alguns tratamentos importantes. Eu acho que eu tenho quase toda a obra do Glenn Gabbard, um psiquiatra psicodinâmico que conseguiu fazer, né, uma emulação, uma alquimia, né, entre os aspectos existenciais, né, daquilo que é chamado de transtorno, né, e os aspectos existenciais contidos na experiência assim chamada de transtorno. Então, eu queria dizer isso. O método que eu venho propondo no meu trabalho, com relativo sucesso. Relativo sucesso. É um método que eu apliquei a mim mesmo, obviamente, né? Com relativo sucesso também. Com relativo sucesso. Não é com absoluto sucesso, porque nada é absoluto. O ser humano é ser de crise. Então não tem nada absoluto na vida humana. Tudo é relativo. É o que eu chamei de teoterapia. A teoterapia consiste em investigar, né, aquilo que se no sintoma, para melhor explicar, se no sintoma, se o sintoma revela os traumas do passado do indivíduo, né, o sintoma então é uma espécie de farol no meio do mar, né, que o marinheiro olha e diz, não, é ali, é por ali, não vamos por aqui não, é por ali. A gente vai encontrar o que a gente quer por ali. E quando chega lá, encontra lá o sinalizador, a luz, né? Não, é aqui mesmo. Só que agora a gente vai ter que mergulhar para saber o que essa luz, que é o sintoma, né? Parece um paradoxo, né? Porque o sintoma parece a escuridão. Não é escuridão, não. O sintoma é luz. Você percebe que a minha fala, ela é basicamente a avessa do que se defende? É porque eu sou um junguiano. Minha inspiração toda é em Carl Jung. E esse modo de pensar era um modo de pensar de Carl Jung. Fantástico, genial e futurista. As ideias de Carl Jung não foram ainda apreendidas pela psiquiatria. Nem se estuda Carl Jung. Na faculdade nem se estuda direito. Eu, quando era estudante de psicologia, apresentei uma ementa na Universidade de Gama Filho, né, para que houvesse uma disciplina sobre a psicologia analítica, ou psicologia de Carl Jung. Se eu não tivesse tido o apoio de um grande professor, cujo nome não lembro mais, né, ficando velho não vai lembrando mais, né, mas ele está bem aqui na minha frente, um psicanalista, Mário Barreto, professor Mário Barreto. Se eu não tivesse tido o apoio, eu não teria conseguido incluir na grade de estudos do curso de psicologia a psicologia analítica de Jung. E quem foi ministrar esse curso foi o professor Mário Barreto. Então, logo eu me formei, ele me convidou para assumir, né, aquela disciplina. Foi uma experiência fantástica para mim. Naquela época foi a primeira faculdade, né, a incluir no currículo, mesmo como disciplina eletiva, não era obrigatória,
eletiva à psicologia de Jung. Então eu sou muito ligado a Jung, né? A minha ligação, quando eu era jovem com Jung, era tão visceral, e continua sendo visceral, que quando eu estava em Zurique, essa história eu repito, né? Eu peguei a lista telefônica, não tinha celular naquela época, né? Peguei a lista telefônica, procurei lá o Jung, encontrei o filho dele, Franz, que eu conhecia toda a biografia dele, liguei para a casa dele e passei uma tarde inteira na casa de Carl Jung, né? Conversando com o filho dele e honrado, né? Com aquela sincronicidade, que foi uma sincronicidade. Franz Jung me dizendo, olha, aí onde você está sentado, né? Freud ficou sentado nessa cadeira aí conversando com o papai. Pelo amor de Deus, né? Só não desmaiei para não perder o prazer de estar ali. Se eu pudesse, eu teria trazido aquela cadeira comigo. De certa forma trouxe, introjetado dentro de mim. Essa é uma outra história. Então, o que eu quero dizer é que uma frase de Jung em especial me influenciou muito, quando ele disse assim: não são as neuroses que são curadas, são elas que nos curam. Então, não somos nós que curamos as doenças, são as doenças que nos curam. E por que elas nos curam? Porque elas forçam a gente a enxergar o que se esconde por detrás do sintoma e que foi doloroso. Então, o analista, ao dizer para o paciente, né, alguma coisa que representa a fantasia ou o desejo do paciente no passado, e por representar um conflito consciente, moral, para o paciente, ficou reprimido. Então, quando o analista diz para o paciente o que ele precisa ouvir, tem uma reação ali, Freud chamou de reação terapêutica negativa, porque ele não pode ressentir a dor. Ele está ressentido, mas ressentido inconscientemente, e transformou o sentimento em sintoma. Então, se o analista vai dizer, não, mas agora você vai ter que sentir aquilo que você se recusou a sentir. Então, a psique reage a isso enormemente, né? É preciso de muita habilidade para o paciente não deixar a análise, né? Não ter uma recaída grave para mostrar que você é impotente, né? Que é uma série de atuações que podem acontecer, né? Porque é muito doloroso para o indivíduo voltar ao lugar do sentimento doloroso e se abrir para a experiência de sentir o que não pôde ter sido sentido naquele momento. É essa aí que é a equação, né, daquilo que nos adoece. Um pai idealizado, por exemplo, não pode ser um pai odiado. Então o ódio pode estar, né, reprimido, e é justamente esse ódio que faz mal ao indivíduo, porque o sentimento de culpa fica insuportável se porventura o indivíduo perceber todo o ódio que sente em relação ao pai. O que não quer dizer que não haja amor, quer dizer que o amor fica mais misturado com o ódio, e o ódio passa a ser um sentimento possível de ser sentido. Porque quanto mais a gente nega esses aspectos sombrios de nossa personalidade, mais a gente fica amargo, meu Deus do céu. Mas você quer viver sua vida amargo ou amarga? Só para cumprir um ego ideal de virtude e perfeição? Você quer viver a vida assim mesmo? Por que você não liga aquele botãozinho do que se? Isso faria bem. Isso pode fazer muito bem, porque aquele botãozinho honra a realidade. O que é, e o que não é, não é. É claro que quando você faz isso, você é obrigado a se rever e a sua imagem fica mais real. A imagem do seu self para você. Agora, se você tem uma imagem do seu self idealizada, de você mesmo, aí pode se tornar insuportável alguém dizer para você não é nada disso, não fica achando que você é isso, que você não é isso.
uma parte sua é assim, mas a outra é horrível, né? E você não consegue lidar com a parte horrível, é isso? Porque o ego ideal tem que perseverar, prevalecer, triunfar sobre a parte humana. E por isso que eu digo que, para resumir, senão ficar 2 horas falando aqui. Meus queridos e minhas queridas, a gente precisa se libertar dessa ideia de doença. E perceber que a nossa atitude frente ao desconhecido do nosso inconsciente, aquele mergulho ali onde está a boia sinalizadora, é que precisa ser feito. E que a nossa atitude é que pode ser doente frente aos conteúdos que em si não são doentes, mas são dolorosos, com certeza são, ok? Por isso que eu proponho a teoterapia. Pai, por que me abandonaste? Se você for pai, como eu, duvido que você abandonaria seu filho. Eu não abandonaria. O que não quer dizer que essa atitude seja ok. Mas eu não conseguiria abandonar. Esse é o ponto. E, no entanto, o arquétipo que organiza a consciência coletiva ocidental passou por uma experiência de absoluto abandono. Então, suportar a realidade tal como ela foi, tal como ela é o melhor indicador de maturidade que a gente pode ter. Se a gente suporta isso bem, fica bom. Ótimo sábado para nós. E por que não? Que Deus nos abençoe. Por que não?